fazer um comentário sobre o desenhozinho da gota de luz na apostila de vocês. O amigo me corrigiu ali na minha gotinha. E eu percebi que existe uma certa incoerência entre o desenho e a foto. A foto real do arco-íris e o desenho na gota. Depois tu dá uma olhada lá na página 47 e vê se tu detecta qual é essa incoerência entre a foto e o desenho. Certo? Página 47. Então na hora que tu for ter que fazer tuas tarefas da Física B, analisa o desenho da gota, analisa a foto. Eu acho que tem alguma coisa ainda que está faltando ali naquela brincadeira. Pois é, né? Tu viu que a ordem está estranha, né? Então eu acho que a própria apostila se atrapalhou. Depois nós temos que ver o que aconteceu nesse desenho da apostila. Claro, na próxima aula eu vou te explicar onde é que ele salvou a tua vida. Isso. Vou deixar vocês ansiosos. Mas eu já falei em outras aulas de prisma, se vocês quiserem conferir. Ó, galerinha, lembra que eu pedi, imagina. Lembra que eu pedi na página 65 para tu fazer o 36, certo? Só uma coisinha, tá? Eu comecei a me encher o saco com essa falta de respeito. Babaca na minha aula não vai ter, vai pra rua, certo? Só pra ficar ligado. Ficou quietinho. Uma esfera condutora, porque assim, uma coisa é piadinha, eu aceito na boa, mas foi malicioso, não gostei, vai achar a bolinha. Uma esfera condutora 1, se não gostar, vai vir falar com a gente. De raio R1, está eletricamente carregado com uma carga Q1 e apresenta um potencial V1. Eu fiz essa história genérica para vocês, né? Mas eu não resolvi o problema. A esfera condutora 1 é ligada por meio de um fio condutor de dimensões desprezíveis a uma esfera condutora 2 de raio 2. Ó, ela tem o raio 2, ela tem o raio 1. Nitidamente esses raios são diferentes pelo desenho, embora ele não tenha me afirmado e a gente não deva confiar em desenho. E descarregada. Entendi. Q2 é 0. Q2 é 0. Após atingirem o equilíbrio eletrostático, como assim equilíbrio eletrostático? As voltagens ficam iguais. Por que quando eu conecto o fiozinho, as voltagens V1 e V2 têm que ser iguais? Claro, se uma tem mais voltagem que a outra, ela vai passar carga para aquela. Aí diminui a voltagem dessa, aumenta da outra. Chegou uma hora que atinge o equilíbrio. E olha o nome, equilíbrio eletrostático. Mostra que as cargas elétricas estão paradas. Estático, não é isso? Dinâmica estática, não é isso? Cuidado, tá? Isso é mentira. Na verdade, verdadeira, a eletrostática já é um erro pela própria definição de que as cargas estão paradas. Elétron é um bicho sassaricante, ele não fica parado, elétron. Eu tô parado, não existe elétron parado. Pois então, mas esse movimento é tão bizarro. Muito obrigado, só vou te perdoar porque tu teve um apoio ontem. Foi uma das 4 pessoas que tiveram um apoio de matemática, eu vou perdoá-la. Quantos alunos tem nessa sala? 70? Pai, tem gente que não sabe dividir, tá pai? E só me apareceu 4 caras que são relativamente bons em matemática comparado com o resto. Que estranho, né? Esse é o futuro que está decidindo junto com o teu filho. Teu boletim, teu salário, não tem outra. Não te iluda, meu querido. Teu boletim é o teu contra-cheque do futuro. Fodeu. E outro, não é o contra-cheque, não é o boletim da turma, tá? É o boletim do Brasil. Pega teu boletim e compara com o Brasil. Tu vai ver onde é que tu tá no mercado de trabalho. Foda, né? A realidade é dura, pai. Agora, após atingirem o equilíbrio eletrostático, simples. Muito bom. Tinha gente lendo na outra sala, eu tive que botar pra rua, o pessoal lendo. Que é bom. Meu pai foi expulso do catarinense, porque era pego lendo na biblioteca enquanto tinha aula, ele fugia dos padré, ia pra biblioteca. Lê depois, meu querido. Tu é maduro, fala com teu pai, vai fazer um intercâmbio. Lê mais. Depois, na Europa, sabe quanto é que a idade vai pra faculdade? 21, 22. Não existe essa história de com 18 ir pra faculdade. É anormal isso. A gente está imaturo e vai, né? Vamos continuar então. Após atingir o equilíbrio eletrostático, a esfera 1 adquire carga Q1. Entendi, tinha uma carga Q, ficou uma carga Q1. O potencial V1'. É Q1, Q1'. V1, V1'. Mudou então, legal. E a esfera 2 adquire
carga Q2', era 0, adquiriu carga, e V2' voltagem. Qual era a voltagem primeira? 0. Se não tinha carga, como é que vai ter, né? DDP. Considerando a situação descrita, assinale as posições corretas. Ele deu várias situações ali para a gente matar. Se tu não fez, eu não posso te ajudar. Provável que tu até acredite que entendeu, mas não vai conseguir fazer de novo depois. Se tu fez, mesmo que tenhas que errado, vais aprender. Mesmo que tenhas errado, vais aprender. O que é isso aqui? É a DDP de uma... É uma voltagem, uma DDP. Esses dias tu viu, o cara pegou no meu pé no meu canal. Ele escreveu voltagem? O que é isso? Uma aula do ano passado. Do ano retrasado, uma aula de 2012. Eu não tenho tempo de ir no banheiro, imagina de responder comentário do YouTube, né? Então o cara pode me achincalhar lá, eu não tenho nem tempo de retrucar. Mas tu vê, foi alguém que entende de física, que me deu uma cutucada. Porque voltagem é uma corruptela de voltage do inglês. Mas em português técnico da física não existe voltagem, só no dicionário do leigo. O cara que entende de física não fala voltagem, ele fala DDP. Ele fala fonte de tensão, diferença de potencial, certo? Mas eu estou falando para o leigo, então não tem problema falar voltagem. Só que se tu for falar com um físico, entendeu? Para ele não pegar no teu pé, a DDP. Aí pode dar aqui, DDP. Fala assim, beleza? Certo? Ô galerinha, então não magoa. A voltagem se igualou, tudo bem. Isso aqui é a voltagem, entre aspas, de uma esfera carregada. Uma esfera carregada de raio R e carga Q. Tudo bem para vocês? Lembra que aqui no interior a voltagem é toda igual? Inclusive na superfície? E o campo elétrico, que é nulo dentro, né? Tem um certo valor na superfície, quando tu sai da superfície dobra. Aí cai com um quadrado de distância, né? A gente discutiu aquele gráfico bem louco. Como é que eu vou resolver isso aí, cara? Como é que eu vou saber se a voltagem 1 é igual à voltagem 1 mais a voltagem 2 após o contato? A voltagem 2 era nula. Ela era nula, é verdade. E a voltagem 1 foi dividida entre os dois igualmente porque eles estavam estáticos. Pois então, dá vontade de fazer isso. A questão de vestibular, o cara que vai fazer a questão, ele pensa, como é que uma pessoa que não estudou tecnicamente faria? Ela faria assim, usando o bom senso. Mas tu não pode confiar sempre no teu bom senso. Às vezes ele funciona bem na física, mas às vezes ele falha. Agora ele falhou. Agora ele falhou. Não posso fazer isso. É errado, eu vou te provar matematicamente o porquê. Quero uma outra saída. Eu disse qual era a saída na aula passada. Existe a conservação da carga elétrica? Sim. Existe a conservação da carga elétrica? Ótimo. Q1 é igual mais Q2, Q1', a soma das cargas antes, carga eletro, é uma partícula física, não pode sumir ou desaparecer do além. Mais a soma das partículas ali dentro, depois que entrou em contato, mesmo que elas tenham migrado de um corpo para o outro, tem que ser a soma das partículas elétricas aqui, mais das partículas elétricas ali. Faz sentido? Cara, não tem como retrucar uma dessas. O cara sabe que a carga é oriunda da presença do elétron, elétron não brota do além, elétron não desaparece. Conservação de energia implica em conservação de carga e em conservação de massa também, né? O Lavoisier, o querido Lavoisier, que media tudo que entrava e saía do próprio corpo para poder concluir que massa se conserva. Sabia dessa? Foi assim que nasceu a lei de conservação da massa? Lavoisier começou a se usar como experimento, media tudo que entrava e media tudo que saía. Nossa Senhora. Te juro. Adivinha qual foi a conclusão dele? Quando ele comparou tudo que entrava e tudo que saía. Saía menos. Nas medidas dele saía menos. Onde é que Lavoisier errou? Se ele media o xixi e o cocô que ele expelia. Absorvia, então eu sou movido a energia nuclear. Eu absorvo massa. Eu sou uma energia nuclear. Eu sou uma... Mas é isso que eu estou te dizendo. Será que era isso então? Eu sou movido a massa. Meu corpo é um reator nuclear biológico. Faz sentido? Não. A energia que teu corpo usa não é a do núcleo dos átomos. É uma energia química que até está relacionada. Mas não é isso. Ele media o que ele comia e o xixi e o cocô que saía. Por que não dava igual?
O suor, o vapor d'água que saía pela pele dele. Depois ele fez as contas do vapor d'água e fechou. Beleza? Certo? Então tu não é movido a energia nuclear, a massa que entra em ti é igual à massa que sai, a conservação da massa se aplica ao ser humano. Mas no começo ele errou. No começo ele errou, pra tu ver, né? Até gênios erram. Sempre. Dentro da idade viu que ele estava suando, trabalhando. É possível. Os detalhes eu não sei. Ó, vamos botar no silencioso. Tudo bem aqui? Tranquilo? Então, peraí. Essa aqui eu não posso confirmar ainda. Essa aqui eu posso confirmar porque isso aqui é zero. Concordas comigo? Tu viu, cara, um conhecimento simples do princípio de conservação da carga elétrica já matou um dos itens. A partir disso, eu tenho que chegar a outras conclusões. Já sei que o Q2 é zero. Me ajudem, por favor. Eu tenho duas coisas aqui na minha frente, ó, que o V1' é igual ao V2', e tenho essa outra equação. Como é que se calcula o V de uma esfera, meus amigos? Fórmula. Então vamos lá. O V da esfera 1, eu posso escrever como sendo o quê? K, o V1'. K1' sobre R1. Quem é o V2'? K, Q2' sobre R2. Show de bola? Já que eles são iguais porque estão em equilíbrio eletrostático, eu vou poder igualar isso a isso, né? K vezes Q1' sobre R1 é igual a K vezes Q2' sobre R2. Corta os K's, divide ambos os lados por K. Existe alguma relação parecida com essa ali para ser testada? Não sei. A 16, vamos ver, vamos dar uma mexidinha aqui. Vou passar o Q1 dividindo, certo? E o R2 multiplicando, ficaria R2 sobre R1 é igual a Q2' sobre Q1'. A 16 é 0,8. Verdadeiro? Ou falso? Mas tá trocado, não tá? É, né? O igual, né? Igual não tem lado, né, galera? Então é isso aí. 16 verdadeiro. Ou a 0,8 era o próprio início do problema, né? Só do cara entender o que é botar em contato dois corpos até atingir o equilíbrio eletrostático, morreu também. Isso aqui. Um absurdo, ele está dizendo que a V1 é igual a V1'. Certo? Na verdade, a gente viu que a equação que funciona é que V1 é igual a V2'. Mas é óbvio que o V1 tem que ser maior que eles, né, galera? Porque se se esse objeto perdeu carga, a voltagem dele tem que ter diminuído. Concorda comigo? Certo? Não naquela proporção que tu sugeriu, que fosse de igual para igual. Mas que seria intuitivo. Mas a gente consegue perceber isso. Outra, já dá pra gente analisar isso aqui, né? Por que é mentira? Para que isso aqui fosse igual, os raios teriam que ser iguais. Ele falou que os raios são iguais, então nós não podemos garantir que as cargas são iguais. Essa está garantido como falsa e essa também, né? Concorda comigo? Certo? A gente só teria que confirmar que V1 não é igual a V1' mais V2'. Como é que nós poderíamos fazer isso? Mas é, não? Será que está certo? Sim, mas qual é a confirmação? É aí que eu estou te dizendo, galera. Tu está pensando o seguinte, ó. Esse cara tinha 100 volts. Aí esse cara ficou com 80, então o outro cara ficou com 20. Porém, o que é volts, gente? É partícula? Não é partícula, é energia por unidade de carga. Por que na tua cabeça voltagem, que é uma coisa que eu demorei uma década para poder assimilar, por que tu já assimilou? Voltagem já sabe que é igual. Tu não pode confiar no teu coração. É isso que faz as questões de física ficarem difíceis para algumas pessoas. Tem coisas que tens que duvidar. Eu quero fazer uma conta baseada em coisas lógicas que me permita concluir isso. Caso contrário, não assinalo, porque quando tu assinala algo errado na UFSC, tu te arromba. Nunca assinale algo que possa, numa possibilidade minúscula, estar errado. Senão a UFSC vai te punir. Certo? Quero fazer conta, tá tudo aqui, as equações estão na frente de vocês, me ajudem. Pô, peraí. Eu já sei a relação entre as voltagens 1 e 2. Eu quero achar uma relação entre as voltagens antes e depois. Eu sei uma relação entre as cargas antes e depois. Será que eu não posso substituir através da fórmula de voltagem? Da DDP, diferença de potencial. Será que eu não posso substituir essa equação ali?
Vou isolar quem então? Q é igual a V vezes R sobre K, concorda comigo? Então quem é Q1? V1, R1 sobre K. Q1 é V1, R1 sobre K. Igual, quem é Q1'? V1', R1 sobre K. Concorda comigo? Quem é Q2'? V2', R2 Igual, né? sobre K. É igual, né? Só que é 1 e 1 linha, V', 2 e 2. Aqui não é o linha porque é o antes. O que dá para fazer? Corta os Ks. Resumindo, isso aqui só poderia ser verdade se os raios fossem só para raios iguais. A análise de vocês de que a voltagem, a soma das voltagens antes é igual à soma das voltagens depois para raios diferentes, era inválida aquela tua filosofia. Tu viu como a matemática é poderosa? E nós só usamos um conceito muito simples para analisar tudo isso. Equilíbrio eletrostático e que a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois. Eu precisei usar capacitância para matar a questão? Não. Tu vê, então, na verdade, se o autor quisesse resolver essa questão por outros métodos, ele nem precisaria ter começado com capacitância agora. Mas eu prefiro. Aumenta nosso tempo de contato com a matéria. Os especialistas em educação são muito clássicos. Tu pode dar a melhor aula do mundo, os alunos podem até fazer exercício naquela aula e no outro dia seguinte também. Só que se eles não passarem 1, 2 semanas em contato com a matéria, algum tempo depois é como se ele não tivesse estudado aquilo. Vai ter que estudar a partir do zero de novo. Então tu vê, tempo de contato com a matéria é muito importante. Essa matéria nós vamos ter um bom tempo de contato. Lá no final do ano voltaremos a falar de capacitores. Vai aumentar nossa chance de aprender. Qual foi a somatório? 28. Boa questão essa, hein? Isso deu baixíssimo índice de acerto. Se então se é falsa, qual seria para ser verdadeiro? Teria que ter os R's. Teria que ter os R's. Ou ele falando a relação entre os R's, eu poderia substituir essa relação ali e achar que V1 é 0,8 vezes V1' mais V2'. Nessa questão, se somar os dois, vai ser menor que V1. Vamos ver. Qual era o raio maior? Qual era o R1 que era maior, né? Esse número R1 aqui, ó, vai ser maior que o R2. Para essa igualdade acontecer, então, tu vê, cara, ó, como eu não sei a relação entre R1 e R2, eu não posso dizer qual é a relação entre V1 e V2, porque vai depender, certo? Agora, o importante é tu perceber que isso aqui só fica verdadeiro se eu pegar aquela relação ali, colocar o R1 e o R2 em evidência por serem iguais. Por serem iguais eu poderia colocar então o R em evidência e só nessa hipótese, como os R's são iguais, ficaria igual a relação. É isso que é importante tu perceber, né? Que a relação da maneira como ela estava era falsa, só se tivesse a relação completa. Outra, eu poderia fazer um algebrismo, né? Eu poderia dizer o seguinte, ó, V1 é igual a V1' mais V2' sobre R2 sobre R1, ó. Ficaria mais apimentado ainda escrever assim, ó. Tu viu o que eu fiz? Passei o R1 dividido. Aqui deu 1 e ali deu R2 sobre R1. Ó, então eu poderia escrever dessa maneira a relação. Cara, vai acontecer uma coisa muito legal na aula agora. Nós vamos mudar da água para o vinho. Vamos sair da física invisível, quase impenetrável, e vamos começar a falar de uma física que tem muito mais a ver com o nosso dia a dia. Tem muito mais a ver com a pilha, com a bateria, com a lâmpada do carrinho de brinquedo. Algo mais palpável. Corrente elétrica nós vamos começar a estudar a partir de agora. Vai ficar muito mais fácil, eu juro. Fala, meu querido. Se botasse